Olá, tudo bem com você? Agora nós iremos apresentar o nosso trabalho, que, que é o capítulo 14 e tem como tema o governo e o poder. Bom, o capítulo se inicia falando sobre Timor-Leste, que ocupa a metade oriental da ilha de Timor, o que está situada entre a Indonésia e a Austrália. É uma pequena área, um pouco mais da metade do país de Gales. Originalmente uma colônia portuguesa, Timor-Leste tem fronteira comum com Timor Ocidental, que pertence à Indonésia. Suharto, o presidente da Indonésia e a principal figura envolvida na repressão de Timor-Leste, foi afastado do poder por manifestações de estudantes em maio de 1999. O exército indonésio reagiu de forma feroz, forçando centenas de milhares de habitantes a abandonarem o país pela força das armas. No entanto, o povo de Timor-Leste conseguiu a independência em outubro de 1999. Uma força das Nações Unidas foi enviada para proteger a população e garantir uma transição para um governo autônomo e democrático. O nacionalismo e o desejo de um governo democrático está ativo um pouco por todo o mundo. Em muitas partes do mundo, os movimentos em prol da democracia conseguiram derrubar regimes autoritários. Na antiga União Soviética e na Europa do Leste, o comunismo foi derrubado nos últimos anos. Foram instaurados governos democráticos em grande parte da América Latina e alguns países da África e da Ásia. O governo, a política e o poder. Tal como em muitos aspectos da sociedade contemporânea, o domínio do governo e da política está a sofrer grandes transformações. Por governo, entende-se as determinações regulares de política, decisões e assuntos de Estado, pelas entidades oficiais no âmbito do aparelho político. A política diz respeito aos maiores pelo qual o poder é usado a influenciar as intenções e o conteúdo das atividades governamentais. A esfera do poder político pode ir além do âmbito das próprias instituições de Estado. Os estudos do poder é de extrema importância para a sociologia. O poder é a capacidade que o indivíduo ou o grupo tem para fazer valer seus próprios interesses, mesmo quando outros se opõem. O poder é um elemento que se encontra em todas as relações sociais, tal como a entidade patronal e os trabalhadores. O poder governamental é quase sempre acompanhado por ideologias que são usadas para justificar as ações do que detém o poder. O conceito de Estado. O Estado existe quando há um aparelho político de governo que governa um dado território, cuja autoridade é apoiada por um sistema legal e pela capacidade de usar a força militar para implementar suas políticas. Pode-se definir Estado como uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Assim, pode-se dizer que os elementos constituídos do Estado são o poder, povo, território, governo e leis. Existiram Estados-nação em diferentes épocas, em diferentes partes do mundo. E é de grande relevância citar que suas principais características contrastam de uma forma marcante com as dos estados das civilizações não industriais ou tradicionais. Existiam também os tipos de Estado-nação ao longo da história, que são a soberania, a cidadania e o nacionalismo. Bom, nós podemos definir soberania
a autoridade que o governo possui sobre uma área com fronteiras bem definidas, dentro das quais obtém o poder supremo, o supremo. Já a cidadania, nas sociedades modernas, a maior parte das pessoas que convivem dentro dos limites do sistema político são cidadãos, tendo direitos e deveres comuns e reconhecendo-os como fazendo parte da nação. Já o nacionalismo é o conjunto de símbolos e convicções que estabelece um sentido de pertence a uma única comunidade política. Boa tarde. Eu vou falar um pouco, né, dos tipos de sistemas políticos, né, dando continuidade ao nosso trabalho. Eu me chamo Cássia. A sociedade sempre se apoiaram nos diversos tipos de sistemas. E mesmo atualmente, no início do século XXI, os países, né, de todo o mundo continuam se organizando de acordo com os diferentes padrões e configurações. Enquanto atualmente a maioria das sociedades reivindica serem democráticas, ou seja, serem governadas pelo povo, continuam a existir outras formas de domínio político. E no capítulo 14, o Anthony ele trata de 3, que é a monarquia, a democracia e o autoritarismo. Eu vou dar breves explicações sobre o que é essa monarquia. A monarquia é um sistema político encabeçado por uma única pessoa, em que pode ser transmitida em um seio familiar ao longo de diversas gerações. Nos tempos antigos e maquiavélicos, havia monarquias em muitas partes do mundo, da Ásia à Europa e em muitas zonas da África. As famílias reais governavam os seus súditos, baseado nas tradições no direito divino. A autoridade das monarquias eram mais legítimas pela força do costume do que pela lei. Ou seja, a família real, ela dominava, como é que eu posso dizer? Ela realizava o seu governo mais pela forma, pelos costumes e tradições que a família carregava no seu seio, né? Já a democracia, ela é uma palavra que tem as suas raízes nos termos gregos, e de forma que temos demos significa povo e kratos significa governo. O significado básico de democracia é, por consequente, o de um sistema político em que o povo governa, e não os monarcos ou aristócratas, e não os aristócratas. Isto parece simples e fácil de entender, mas não é. O governo democrático tem tomado formas constantes em vários períodos e diferentes sociedades, em função, né, de interpretação atribuída ao conceito. Por exemplo, o povo tem sido diversamente entendido como sendo os proprietários, os homens brancos, os homens educados, só homens e os homens e mulheres adultos. Então, em alguma sociedade, a versão oficialmente aceita democrática é limitada à esfera política. Ou seja, apesar da democracia ela dizer que é o povo que tem o poder, a gente vê que em alguns tipos de governo, né, de diferentes sociedades, dependendo da interpretação, né, desse povo,
ainda se limita a algumas poucas pessoas, só homens, só, vamos dizer, só homens e mulheres adultos. Então, a democracia, ela ainda hoje, no século XXI, apesar de estar sendo bem disseminada, ela ainda é uma parte que ainda é muito pequena, né? Ela ainda é muito entendida de várias formas, né? E o outro tipo de governo é o autoritarismo, que apesar da democracia encorajar o envolvimento ativo dos cidadãos nos assuntos políticos, nos estados autoritários, essa participação é negada ou severamente reprimida. Nesta sociedade, as necessidades e interesses do Estado têm prioridade sobre os cidadãos comuns. Não havendo mecanismos legais para fazer oposição ou governo ou para remover o líder do poder. Então, ele ainda fala no capítulo 14 sobre a disseminação global da democracia, porque a disseminação global da democracia, assim, na época dos anos 70, mais de 30% da população ainda era autoritária, tinha um governo autoritário e monárquico. Já agora, no século XXI, nós já temos agora é mais de 70%, né? A nossa relevância hoje. Ou seja, a democracia ela é o tipo de governo mais optativo nesse momento. Mas, como eu disse anteriormente, ela acontece de forma como? De forma ainda, vamos se dizer, como é que eu posso dizer? Ainda existe um que a gente pode chamar dependendo da compreensão da sociedade, das tradições que aquela sociedade que adquiriu, sobre poder, sobre homem e mulher, essas coisas assim, que se mostra. Ou seja, não é porque o meu estado, o meu país é democrático que o povo tem a voz. Dependendo da interpretação da sociedade, dos tempos daquela sociedade, é que aquela democracia vai se desenrolar. Então é isso. A democracia global, para ela encontrar o seu meio, para ela encontrar o seu domínio, para hoje como ela está realmente dominando, apesar de ainda ter países que ainda são dessa forma, ainda são monárquicos, ainda são autoritários, entre outros tipos de governo, o que eu posso dizer é que ela enfrentou a queda do comunismo, ela sofre esse paradoxo da democracia, porque é um paradoxo. A gente pensa que está tendo, estamos compartilhando ou não, mas na verdade não estamos, não está acontecendo a democracia, não é o povo que está mandando, o povo escolhe, mas de certa forma ainda é encabeçado, é isso tudo. Então é isso. Olá, me chamo Lorena, vou dar continuidade ao assunto. Vou falar um pouco sobre os partidos políticos e o sufrágio nos países ocidentais, e também sobre a mudança política e social. Bem, um partido político, ele pode ser definido como uma organização orientada, né, para adquirir um controle legítimo do governo através do processo eleitoral. As eleições, elas são diferentes, né, em alguns determinados países. Por exemplo, nos Estados Unidos, é eleito um presidente separadamente, né, para os principais corpos representativos em cada país. Cada político, ele elabora uma lista de potenciais delegados, que depois eles são escolhidos pela população através da votação. Lá entre eles, no total, são
538 votos no colégio eleitoral. E um candidato, ele vence a eleição presidencial se tiver pelo menos 270 votos, né? Que já se torna a maioria. Já na Grã-Bretanha, o sistema que é com dois países predominantes, eles fazem uma concentração no centro, onde se encontra a maioria dos votos, né? E lá ocorre a votação para decidir quem será o novo presidente. Já no Brasil é bem diferente, né? Decidir as eleições somente a população e o voto popular mesmo. Quanto ao sufrágio, né? No livro fala que votar tem um significado especial para as mulheres, porque, dadas as suas lutas lá no passado, pelo direito ao sufrágio universal, que era um voto para todas, mulheres e homens, demorou muito tempo para adquirir em todo mundo. Em países, assim, em muitos países, as mulheres praticamente já votam na mesma proporção do homem. Quer dizer, valeu muito a pena essa luta, né, que a gente vem tendo ainda. E assim, os padrões de voto das mulheres como os dos homens são moldados pelas preferências partidárias, opções políticas e pela escolha dos candidatos que estão disponíveis, né? E assim, com tudo isso, em eleições mais recentes, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, as mulheres que votam têm sido vistas como um eleitorado-chave que tem que ser cativado para obter a vitória, né? Para obter aquele voto para ter a vitória. E tanto Bill Clinton como Tony Blair, eles obtiveram com sucesso, né, esses votos, porque o apoio do eleitorado feminino nas eleições nos anos 90 decorreram de campanhas que eles deram prioridade aos assuntos que diziam respeito às mulheres. E assim eles conquistaram a confiança e o voto delas para que eles fossem eleitos. A mudança política e social, a globalização e os movimentos sociais. Esses movimentos sociais, alguns são bem pequenos, contendo no máximo, sei lá, meia dúzia de pessoas, e tem outros que podem conter milhares ou até milhões de pessoas, enquanto alguns desses movimentos sociais eles levam a cabo as suas atividades, né, no âmbito das leis da sociedade em que existem. Outros, eles operam simplesmente como grupos ilegais e clandestinos. Por exemplo, tem um grupo dizendo que não está satisfeito com o presidente e eles, do nada, eles pedem impeachment e vão para as ruas. Eles fazem o movimento social deles. E daí esses grupos que vão para as ruas, eles acabam que chamando a atenção de outras pessoas que também quer a mesma coisa que eles. Então, eles vão lá se juntando e assim vai formando milhares e milhares de pessoas. Os movimentos sociais também, eles surgem muitas vezes com o objetivo de trazer alterações a um assunto público, tal como expandir os direitos civis a um segmento da população. Esses movimentos sociais também, eles são uma forma mais poderosa de ação coletiva, né? Que às vezes uma pessoa só querendo uma coisa não vai obter aquele resultado, mas várias pessoas juntas consegue às vezes, assim, na maioria das vezes, consegue
é um bom resultado. Tecnologia e os movimentos sociais. Assim, nos últimos anos, né, essas duas forças tão influentes na sociedade da modernidade tardia, a tecnologia de informação e os movimentos sociais, eles têm uma conjunção, né, com resultados surpreendentes. É, eles dois formam resultados surpreendentes quando se juntam. E na atual era da informação, esses movimentos por todo mundo, eles podem se associar a gigantescas redes internacionais, porque, por exemplo, uma coisa que acontece aqui no Brasil, em questão de segundos, lá na Rússia, sabe, em outro continente, e isso é muito bom. E assim, os movimentos sociais, eles já são importantes quando se trata de coisas úteis, e pacíficas também, né? E juntando com a tecnologia, se torna mais ainda, porque se torna mais rápido. E quando a gente pensa em mudança, a gente pensa em rapidez também, né? Porque às vezes a gente tá. Vou falar outra vez de exemplo de impeachment. Quando a gente está muito ruim com o nosso presidente no país, a gente quer que ou ele melhore suas atitudes ou que troque por uma pessoa melhor, né? E muitas pessoas fazem isso, vão protestar nas ruas, fazem esses movimentos sociais e jogam na internet, jogam nas redes sociais para que se espalhe mais e mais pessoas façam também. Porque às vezes eu tô bem aqui no Maranhão e outra pessoa lá no, sei lá, no Rio Grande do Sul vê uma coisa, eu tô fazendo aqui, né, o meu movimento, e aí eu coloco na internet e a pessoa lá no Rio Grande do Sul, ela tá vendo e lá ela já vai começar um movimento também, mas com o mesmo tema. Então, se vários estados fizerem isso, com a influência da internet, da tecnologia, vai virar um movimento social grandioso de milhões de pessoas. Enfim, é isso. Bom, vou continuar o trabalho e dando ênfase ao movimento nacionalista, que foi uma organização de brasileiros militares da ditadura militar que se opunham à ditadura militar e composta basicamente por militares caçados pelo governo e o novo regime para derrotá-los, recorrendo à luta armada. Teorias do nacionalismo e nação. As ideias nacionalistas são o ponto de junção entre as políticas promovidas pelos estados, a identidade cultural da população, enfim. Concebe-se que no século XIX consolidou a ideia de Estado-nação no âmbito político. E enquanto no século seguinte, esse conceito consolidaria culturalmente. Tirando do material que o professor deu para a gente elaborar esse trabalho, eu trouxe alguns trechos que eu achei importante e falando as teorias do nacionalismo e a nação. Alguns dos mais importantes movimentos sociais no mundo contemporâneo são os movimentos nacionalistas. O nacionalismo não só está vivo, como continua a florescer, ao menos em algumas partes do mundo, embora o mundo tenha se tornado interdependente. O nacionalismo e a sociedade moderna foi outro trecho que eu peguei para trazer para a apresentação. Ernest Gauner é provavelmente o mais importante teórico nacionalista. Ele
ele defende que o nacionalismo, a nação e o Estado são produtos da civilização moderna, cujas origens repousam na Revolução Industrial. Agora eu irei fazer a leitura de um poema elaborado pelo grupo para fazer um resumo sobre o capítulo 14. Os tempos foram passando, a sociedade se modificando, as relações sociais mudaram, agora o Estado está no comando. Lutando pela democracia e pelo fim da repressão, soberania e cidadania e o compromisso com a nação. Nessa estrutura organizada, estratégias vão sendo desenvolvidas. O poder vai se expressando pelo uso das ideologias. A política está no meio social. É o uso do poder de forma racional, usada para convencer, persuadir, mas uma nação pode destruir. Os grupos vão se criando, os seus interesses vão se opondo. O governo usa da força e contra o povo sai guerreando. A repressão e o ódio devem ser combatidos. O povo marginalizado precisa ser ouvido. É necessário organização de multidões. A luta é pelas próximas gerações. É preciso lutar pela democracia, pelo direito à cidadania. Eles não vão nos silenciar. Essa guerra iremos ganhar. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.